Se você parar para pensar, o MMA tem o formato e as regras que a gente conhece hoje em dia há apenas algumas décadas, e mesmo atualmente é um esporte tão novo que continua ilegal em alguns países. Se você comparar isso ao futebol americano ou ao próprio futebol que foram inventados no século XVIII, vai logo perceber que o MMA é um fenômeno recente. E mesmo assim o esporte já evoluiu de diversas formas em relação ao estilo de luta, métodos de treinos, a introdução de novas categorias de peso e até as regras atuais que progrediram ao longo dos anos. Como resultado, alguns lutadores ficaram muito à frente de seu tempo, alguns retrocederam e outros talvez tenham surgido para competir nos tempos errados, e todos esses casos estão juntos por várias razões. Então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, porque eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e estes são 10 lutadores que apareceram na era errada. Número 10, Nate Diaz. Não é segredo para ninguém que Nate Diaz não gosta de dar entrevistas e falar diante das câmeras. Nate é o tipo de cara que quer simplesmente sair na porrada dentro do octógono e faturar uma grana ao final do combate. Não receber o que ele acha que merece tem sido o principal motivo dos eternos desentendimentos entre ele e o UFC. Apesar de vencer a 5ª temporada do The Ultimate Fighter, sempre fazer lutas emocionantes e ter o segundo maior número de bônus por performance da história do UFC, Diaz ainda era visto por Dana White como alguém pouco relevante aos negócios do Ultimate até pouco tempo atrás. Tudo isso porque ele não era conhecido por se promover muito bem. Se fosse antigamente apenas ser ele mesmo e não ter que se preocupar com toda a promoção que o MMA atual parece pedir, era algo que poderíamos ter gostado de ver. Nate poderia ser ele mesmo, vencer das mesmas formas espetaculares que ele vence e encher o bolso especialmente em promoções como o Pride. É claro que Diaz acabou embarcando na cultura da autopromoção e acabou faturando mais do que ele poderia imaginar com as lutas do dinheiro contra McGregor. Mas ainda assim é muito óbvio que ele não curte dar entrevistas e estar envolvido com o trabalho pesado de mídia que ele se envolve hoje em dia. Ele definitivamente ao longo do tempo se deu bem com essa parte do trabalho e por isso ele está abrindo essa lista, mas não há dúvidas que ele adoraria viver outros tempos e não ter que se preocupar com isso. Número 9, Gabi Garcia. Do alto de seus quase 1,88 m e pesando cerca de 90 kg, Gabi Garcia é uma lutadora enorme e forte. Claro que ela pode muito bem ter exagerado na dose de suplementos para ajudar seu físico a se desenvolver, mas isso não esconde o fato de que ela é uma lutadora única. Atualmente, quase todas as suas lutas no MMA foram pelo Rizin no Japão, e ela continua invicta após 6 combates. Ela enfrentou adversárias muito menores do que ela, e algumas eram wrestlers aposentadas com mais de 50 anos, e tudo parecia parte daquele estilo clássico de lutas bizarras e inimagináveis de se acontecer. E onde mesmo nos acostumamos a ver os maiores freak shows do mundo da luta? Sim, eu tô falando do Pride. Gabi Garcia se encaixaria perfeitamente no Pride lá pelos anos 2000, quando a organização estava em pé de igualdade com o UFC. Ela poderia ter feito o papel de um Hangman Choi ou até Zuluzinho, e certamente teria até mais potencial do que esses caras tinham para se tornar uma estrela. Conhecendo o Pride, talvez eles colocassem homens pequenos ou várias mulheres para Gabi destruir e entreter o público, e é por essa mesma razão que foi até melhor isso nunca ter acontecido. Mas pode ter certeza que Gabi faria muito mais sucesso naquela época. Número 8, Jon Jones. Dentro do octógono, Jon Jones é fenomenal, talvez o melhor, e seria imbatível não fosse o dia que Matt Hamill cabeceou de forma brutal o cotovelo de Jones. A única coisa que decepciona em Jones são suas inúmeras polêmicas fora do cage. Se os problemas de Jones acontecessem nos anos 90, tudo poderia ter sido varrido para debaixo do tapete virtual e nós, telespectadores, não saberíamos tanto. Sem notícias 24 horas, sem vídeos viralizados, sem Twitter. E se Jones competisse no início do século XX, ele não teria que lidar com a ousada. Seja você um crente em picogramas ou não, ele provavelmente nunca teria caído no doping, não teria o cinturão do UFC retirado de suas mãos por 2 vezes e o cancelamento da luta principal do UFC 200 nunca teria acontecido. Com menos câmeras, publicidade, mídias sociais ou internet, até mesmo os acidentes de carro, o uso de um certo pó branco e as histórias em boates de striptease poderiam não ter vazado como aconteceu. Fosse em outra era, Jon Jones poderia ter passado batido como aquele personagem bem comportado e de fala mansa que ele interpretou no início da carreira, que por acaso dominava todos os rivais que ele enfrentava. Dentro desse contexto, Jones não teria suspensões e estaria livre para acumular tantas vitórias quanto ele desejasse, e provavelmente estabeleceria seu nome como dono do maior reinado da história da MMA. Mas é aquela história, o maior truque do diabo foi convencer o mundo de que ele nunca existiu. Número 7, Frank Edgar. Categorias de peso nos esportes de combate hoje são uma realidade por um motivo. Quando as habilidades são de níveis parecidos, o competidor que for mais pesado provavelmente vai se sair melhor.
mas infelizmente quase todos os lutadores do UFC cortam de 10 a 15% de seus pesos corporais antes de uma luta e recuperam toda essa massa depois só para não ficar em desvantagem em relação ao peso na noite da luta. Frank Edgar, por outro lado, tem resistido o quanto pode quando o assunto é corte de peso. Ele conquistou o título dos leves em 2010, provavelmente ficando quase uns 10 quilos sempre mais leve do que a maioria de seus adversários na hora da luta. E depois de perder o cinturão, ele desceu para a categoria peso-pena. E ainda assim, nessa categoria, o peso e o tamanho foram uma desvantagem clara contra Max Holloway e Brian Ortega, por exemplo. Mesmo tendo uma carreira de sucesso nos dias de hoje, Edgar cairia bem nos primórdios do UFC, quando cortes de peso não eram comuns na cultura do esporte. Apenas em meados do século XX que a maioria das categorias de peso chegou até o UFC e o WEC, e a ideia de fazer cortes de peso lentamente se tornou tradicional no MMA, embalada especialmente por wrestlers que já estavam acostumados à prática. Todas as lutas de Frank seriam mais justas se ele enfrentasse lutadores do mesmo tamanho, especialmente se você considerar que o primeiro campeão dos leves foi Jens Pulver, que anos depois do título no UFC cortou peso até atuar como um peso mosca. Seria interessante ver a carreira de Frank Edgar acontecendo sem a influência do fator tamanho. Número 6, Robert Whittaker. Embora ele esteja menos ativo do que a gente gostaria, você não pode ignorar o fato de que as últimas lutas de Whittaker foram verdadeiras pancadarias. E apesar do estilo selvagem de lutar, Whittaker é de alguma forma um cara que passa batido, pouco notado pelo grande público, especialmente em comparação com outros campeões do UFC. É claro que a falta de atividade influencia nisso, mas vale lembrar que ele passa longe do estilo falador e é o campeão do UFC mais educado dos últimos tempos. O Whittaker é definitivamente um homem calmo e confiante e não faz o estilo WWE, não vai aparecer fazendo trash talk, provocando seus rivais e nem vai mudar sua postura para promover as lutas, diferente de tantos na era moderna do MMA. Se ele tivesse lutado na época que antecedeu o show de autopromoção e provocações que estamos acostumados hoje em dia, o Whittaker teria sido um astro muito maior do que é. Suas performances falariam por si só e os tantos lutadores que tentam recriar o estilo de Conor McGregor não estariam tão em alta. No geral, o Whittaker incorpora o artista marcial tradicional, que valoriza o respeito acima de tudo, e ele teria prosperado ainda mais se tivesse lutado quando o MMA estava menos preocupado com os fatores extras. Número 5, Demian Maia. Hoje em dia é normal o lutador querer ser eficiente em qualquer área da luta. Eles treinam para finalizar um rival de qualquer posição, para serem capazes de trocar wrestling de forma competitiva e ainda assim buscam a capacidade de aplicar Superman punches e chutes rodados. Mas não Demian Maia. Ele fica mais do que satisfeito usando apenas as suas conhecidas habilidades no jiu-jitsu para finalizar seus rivais por mais de uma década desde sua estreia. E na maioria das vezes isso funciona bem para ele. Demian já disputou o cinturão do UFC por 2 vezes e já bateu alguns tops dos meio-médios e dos médios. Mas o fato é que os caras da Elite foram capazes de anular o jogo unidimensional raiz do Demian, o que parece se encaixar perfeitamente ao estilo dos lutadores dos primórdios do MMA. Eles tinham apenas um único plano e viveriam ou morreriam por sua espada. Você poderia tranquilamente jogar o Demian no UFC 1 e ele estrangularia todo mundo no seu caminho para conquistar torneios e títulos do UFC antigamente. O brasileiro definitivamente se encaixa no perfil de um verdadeiro lutador de MMA das antigas, que se viu lutando na era moderna do esporte. Número 4, Alberto Del Rio dos Cara Júnior. Os fãs de Pro Wrestling vão conhecer Alberto Del Rio como o arrogante astro do WWE que conquistou 4 títulos na organização. Ele foi de fato um nome gigante por alguns anos depois de sua estreia em 2010, mas Del Rio teve uma carreira de 14 lutas no MMA e muita experiência em esportes de combate antes de sua passagem pelo WWE. Pouco depois de completar 20 anos, Del Rio ganhou o Campeonato Nacional de Luta Greco-Romana no México e poderia ter competido nas Olimpíadas de 2000 se a seleção tivesse mais recursos financeiros para montar uma equipe. No MMA, ele acumula um cartel de 9-5 com o nome de guerra dos Cara Júnior. Ele surpreendentemente já encabeçou um evento do Pride onde foi rapidamente atropelado pela perna esquerda de Mirko Cro Cop. Se o caminho fosse o oposto e ele tivesse migrado para o MMA depois de ter sucesso no WWE, talvez ele recebesse a mesma moral de CM Punk, sendo promovido da forma certa. Claro que CM Punk é um nome muito maior, mas a diferença é que Del Rio tem experiência em esportes de combate e com as lutas certas poderia ter conquistado algumas vitórias no UFC. Na era da autopromoção, onde é preciso vender lutas, Del Rio se sairia muito bem fazendo sua estreia no UFC. Esse cara inclusive está escalado para enfrentar Tito Ortiz no Combate Américas, então a gente vai ter a chance de ver como ele se sai nessa, embora ambos já tenham passado de seu auge. Número 3, Daniel Cormier. DC é sem sombra de dúvidas um dos melhores lutadores que o MMA já viu, mas o que a gente quer dizer é que ele poderia ser considerado ainda melhor se ele tivesse lutado em outra era,
e por uma razão bem simples chamada Jon Jones. Se Cormier lutasse numa era diferente de Jones, a grande probabilidade é que ele teria amassado todo mundo em seu caminho e talvez até se aposentasse com uma invencibilidade ilusória. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas é a derrota recente dele. O que acontece é que sem Jones, Cormier teria cumprido seu legado e se aposentado antes dos 40, como ele pretendia. Cormier acabou na categoria errada e na hora errada nos meio pesados, com Jones constantemente lançando baldes de água fria na sua cabeça. E não se esqueça que DC virou um meio pesado só para deixar o companheiro de treinos Cain Velasquez dominar a divisão dos pesados. Em tempos diferentes, Cormier poderia ter ficado no topo do esporte por grande parte ou até a carreira inteira, fazendo o suficiente para dominar a discussão sobre os melhores de todos os tempos. Número 2, Erica Montoya. O MMA feminino ganhou força em meados e no final do século XX, com a ajuda de Gina Carano e Cris Cyborg. E obviamente depois disso explodiu uma vez que Ronda Rousey dominou o UFC anos depois. Mas antes delas, Erica Montoya estava numa trajetória semelhante no início dos anos 2000 e chegou perto de ser a primeira estrela feminina da modalidade. Ela estreou em 1999, apenas 2 anos depois que a primeira luta de MMA feminino foi oficialmente sancionada, em 1997. Ela também estava invicta e chamava atenção devido à sua aparência e habilidade na luta, e tinha 3 vitórias consecutivas via chave de braço. Isso te lembra alguém? Montoya conversou com Dana White sobre uma possível luta no UFC, com rumores de que o UFC 51 seria uma data em potencial. Infelizmente isso nunca foi concretizado, embora por incrível que pareça, Montoya tenha aparecido no jogo de PS2 de 2004 e o UFC Sudden Impact, como a única lutadora do sexo feminino. Na época havia menos dinheiro ou exposição para lutadoras, então a carreira de Montoya logo fracassaria, já que ela passaria pelo auge de sua carreira antes da chegada de oportunidades reais de sucesso. Em um universo paralelo, Erica poderia ter começado sua carreira à beira da decolagem do MMA feminino, e ela poderia alcançar o reconhecimento de que muitas mulheres desfrutam hoje em dia. De qualquer forma, ela é uma grande pioneira na modalidade. Número 1, Miguel Torres. Durante o auge de sua carreira em 2008 e 2009, Miguel Torres fez parte da discussão sobre o melhor lutador do planeta. Ele conquistou o título peso galo do WEC, defendeu o cinturão 3 vezes em lutas absolutamente empolgantes e ostentou um incrível cartel de 37 vitórias e 1 derrota. Junto a Uriah Faber, Torres foi brevemente um dos maiores nomes do WEC, evento conhecido por dar protagonismo a categorias de pesos mais leves antes do UFC. Mas depois de perder o título numa zebra incrível contra Brian Bowles e nunca mais voltar à sua forma, ficou evidente que a longa carreira de Torres cobrou seu preço pouco antes das divisões de peso mais leves chegarem ao UFC. Quando era campeão, o WEC era sem dúvida uma organização popular, mas nada comparável à crescente base de fãs do UFC, e ele acabou ofuscado por nomes como Faber, Dominique Cruz e Renan Barão. Se Torres tivesse alcançado seu auge anos depois do que sua história conta, ele poderia ter feito confrontos monumentais com os caras já mencionados, potencialmente chegando a um título no UFC e talvez até sendo um candidato ao Hall da Fama. Infelizmente para Torres, o auge de sua carreira chegou um pouco cedo demais, quando haviam poucos holofotes nas categorias de pesos mais leves. E aqui vai um salve para Charlie Howard por ter escrito essa lista. Você pode segui-lo no Twitter através do @MMA_Charlie. E um salve também para Max Randall, que fez a edição desse vídeo. Você pode encontrá-lo no @Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Temos vídeos semanais por aqui e deixe o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo logo abaixo. Siga-nos também nas redes sociais e até o próximo vídeo.